Eu gostaria que a igreja abrisse comigo nesta noite. Quero compartilhar algo da parte do Senhor, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos. Vamos ler apenas 2 versículos. Na versão da minha Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu poderia descer, e eu tenho certeza que Deus já falou o seu coração. Mas o Espírito Santo, Ele trouxe algo ao meu coração para nós trabalharmos aqui nessa noite, que eu tenho certeza que pode agregar valores à minha e à sua vida espiritual. E o tema da mensagem nessa noite é um tema muito oportuno, que está inserido nos versículos que lemos. O tema é: podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê nisso? Podemos, se acaso nós estivermos ligados no céu, atentos àquilo que o Espírito Santo quer nos falar e tem nos falado, porque Deus tem nos falado. Deus tem levantado pessoas aqui nos diversos eventos que têm acontecido. Deus tem nos falado. Mas o que diz a palavra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é necessário que nós estejamos não sendo somente ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. E é por isso que eu afirmo que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa palavra nos convida a uma mudança de mente, de comportamento. Essa palavra ela é muito oportuna na minha vida todos os dias. E esses 2 versículos, apenas esses 2 versículos, eles têm muito a nos falar com profundidade nessa noite. Quando Paulo fala à igreja de Roma, e falando à igreja em Vitória nessa noite, e é claro que está sendo gravado a quem estiver ouvindo, Deus ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus é o recado de Deus para nós. E Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Tamanho a profundidade do assunto. Ele não simplesmente pede, mas ele roga. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. O rogar é um pedido mais aprofundado. Não é simplesmente, faça isso ou faça aquilo. Ele está rogando a igreja de Roma. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo também diz a você: rogo-vos, igreja em Vitória. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E ele continua dizendo: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável. E ele fala também sobre o culto racional. Olha, entendendo quando ele fala que sacrifício vivo quer dizer um sacrifício verdadeiro, um sacrifício real. Quando ele fala em santo, ele quer dizer separado, diferente do mundo. E quando ele fala agradável a Deus, porque Deus conhece o culto que você tem prestado a Ele. Deus conhece. E eu quero salientar aqui também nessa noite, nós usamos, ou simplesmente nós ouvimos as expressões: eu vou no culto. Eu vou no culto nessa noite. Você vai no culto domingo. Eu quero dizer a você nessa noite que essa expressão é uma expressão errada, talvez por falta de entendimento. Porque culto é um estado de espírito. Você pode estar aqui nessa noite, você pulou, você deu glória a Deus, você deu aleluia, e talvez você não tenha cultuado a Deus ainda. O culto é ininterrupto, ele não para. O culto ele se expressa desde o momento que você acorda, porque ele é racional. Você pode cultuar no banheiro da sua casa, você pode cultuar na rua onde você trafega, você pode cultuar na escola onde você estuda, na faculdade. Por quê? Porque é um estado de espírito. É algo que Deus conhece. Não é uma mera expressão, que às vezes a pessoa, ela se manifesta de uma forma, de outra, pula, sapateia, e acha que está cultuando ao Senhor. Nada contra isso, mas o culto ao Senhor é algo mais profundo, é algo de dentro para fora, que o Senhor conhece. E nessa noite Ele te convida a entender isso, para que você possa sair daqui com a mente mudada. E talvez você vá deixar essa expressão, vou no culto. Você já precisa chegar aqui cultuando. Você precisa chegar aqui para transbordar sobre a vida de outros irmãos. Essa é a verdade da palavra. E a igreja primitiva, ela fazia isso com excelência. Se você pegar os capítulos 2 até o capítulo 4 de Atos, nós vemos lá como era a manifestação dos irmãos, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e muitas outras oportunidades, oravam, abençoavam os outros. Tudo isso faz parte do culto racional. E talvez você esteja longe disso, achando que é uma expressão. E essas expressões muitas vezes é para apresentar para o homem, não a Deus. Mas Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe e Ele diz que é agradável a Deus. Será que o seu culto tem sido agradável a Deus? Essa é a pergunta que não quer calar nessa noite. Devemos pegar como exemplo a igreja primitiva. E devemos aplicar isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Leia lá que você vai pegar um bom exemplo, como culto racional, para nós não estarmos como o versículo 2, né? O versículo 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis
com este século. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez aqui esteja a maior dificuldade para mim e para você. Entenda que é um processo. Ele nos apresenta a forma que nós devemos nos comportar, e ele continua dizendo como que deve ser. Não vos conformar com este século. A transformação da minha mente e da sua mente, ela vai refletir numa mudança de comportamento. Eu preciso, aqui está falando de metanoia, mudança de mente e de comportamento. O que adianta eu estar envolvido todos os dias, eu ter o nome de cristão, mas a minha mente não é transformada? Nós estamos aqui numa oportunidade da nossa mente ser transformada. E quem transforma a mente do homem é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que Paulo, ele iniciou rogando para nós termos o compromisso, para entendermos isso. Não vos conformeis com este século. Não vos conformar com este século, nós podemos olhar por várias vertentes. Nós podemos olhar pela situação do mundo que nós estamos vivendo. Nós podemos olhar, uma mudança em relação às redes sociais. Muitas coisas que eu e você não podemos ou não devemos nos conformar. Mas eu me cobro muito. E aí o Espírito Santo falou bem assim: você não se conformar com este século, significa também você olhar para dentro de você. Porque é muito fácil eu olhar ao redor, mas eu tenho que olhar para dentro de mim. Primeiro eu preciso olhar para dentro de mim. E como o salmista em Salmo 139, 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Certamente, se eu olhar para dentro de mim, eu vou encontrar algo mal, que eu preciso não estar conformado. Consegue entender? Ao invés de eu olhar para o Derones, eu tenho que olhar para mim. E não vos conformeis. Eu não tenho que me conformar com a minha frieza espiritual, por exemplo. Já pensou? Você olhar para... Como é que você está espiritualmente? Você está com frieza espiritual? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua oração? Você tem visitado? Você não tem que se conformar com isso. Você não tem que se conformar com a falta de perdão. Um coração duro. Uma pessoa que não pede e nem libera perdão. É isso que nós não devemos nos conformar. Com minha falta de empatia. Você só pensa em você, você não se coloca no lugar do outro. Eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que ser empático. E não vos conformeis. Não se conforma com a sua inveja.
com a sua falta de caráter, com a sua arrogância, com a sua mentira, com a falsidade, com um vício ou algo que esteja tirando de você a intimidade e a comunhão com Deus, aquilo que tem desagradado a Deus. E não vos conformeis com essas coisas, porque essas coisas, elas podem estar tirando de mim e de você a oportunidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus? Queria que projetasse 1 Tessalonicenses 4:3, se fosse possível. Mas existe uma vontade de Deus, a santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso é um ponto. Mas existe essa santificação, é a restauração da comunhão minha com Deus, da comunhão sua com Deus, a transformação do meu e do seu caráter. Essa é uma vontade de Deus. Quando Ele fala que é boa, porque revela que o propósito de Deus são puros, são verdadeiros, e eles visam o nosso bem. Boa, agradável, quer dizer que estar no centro do propósito dele traz para nós uma paz interior, alívio e satisfação para a nossa alma. Isso é agradável a Deus. E perfeita, porque perfeito é o Senhor. O Senhor não tem falhas, Ele é o Deus perfeito. Então esses dois versículos, eles trazem uma profundidade muito grande aos nossos corações. E eu tenho certeza que se eu tomar posse disso, se eu entender isso no meu dia a dia, a minha vida espiritual, ela será diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo que é uma condição. Deus está te dando uma condição nessa noite, para você tomar posse e passar. Se você ainda não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a partir desta noite, você fala assim: Espírito Santo, eu quero entender essa palavra, eu quero tomar posse desta palavra, e eu quero praticar essa palavra, em nome de Jesus. Então podemos resumir os dois versículos em um só entendimento: com o nosso culto racional e com a transformação da nossa mente, certamente iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para você que o Senhor tem total interesse em que você entenda os seus ensinamentos. O Senhor tem total interesse em que eu e você entendamos e pratiquemos os seus ensinamentos. E o Senhor não te trouxe aqui nessa noite mais uma vez à toa. Entenda este recado da parte de Deus. Amém, irmãos?
Esse é o recado do Senhor nessa noite, para o meu e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém?